TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Brunão, também queremos a sua percepção. A gente está, no fundo, discutindo aqui o tamanho deste risco sistêmico financeiro que parte dos mercados globais inauguram a precificação. Esse risco estava muito grande, aí com as medidas do governo e do Federal Reserve no domingo, houve uma suavização, mas ao que parece, boa parte do mercado começa a trucar essa história. E você tem um Credit Suisse como pano de fundo, que começa a apontar inconsistências nos resultados de 21 e 22, e tem como principal financiador um personagem que basicamente falou que não vai socorrer caso necessário. Enfim, a gente está começando a ver um levantar de onda que pode ser bastante perigoso se não houver um contraponto. A gente quer te ouvir sobre isso e sobre os pontos do Dolfut e Indifut para hoje. Muito bem, Léo. Muito bom dia para todos vocês aí. Ótimo início de quarta. Para vocês aí no estúdio também, para quem nos está acompanhando aqui no YouTube. A gente está com um cenário do estilo Occupy, né? Em Wall Street. Eu acho que quem se lembra daquela época, 2008, 2009, eu não vou me lembrar o nome da lei que passaram, mas se não me engano chama Dodd-Frank. Isso. Me perdoem aqui, em inglês eu não vou lembrar o nome do cidadão. Mas já na administração Obama, e com certeza a pedra veio no Trump, desmantelaram esses nuances que nós aqui no sistema brasileiro temos. Nosso sistema financeiro brasileiro é invejável, até perto do que está o americano e o europeu hoje. E estão sofrendo um pouquinho. Então, toda a parte de alavancagem do sistema financeiro está sendo posta em prova agora, porque passaram 10 anos aí de desregulamentação, mais juros sem andar, né? Agora estão tendo esse tipo de desafio. Não sei se os principais políticos do mundo, os líderes do mundo, vão deixar o capitalismo funcionar e fazer a sua mágica, ou seja, quebrar uma galera que vacilou e agora essa é a nova realidade, porque eu acho que os juros, independente da nossa discussão, eu estava ouvindo você, o Coleta comentário, se vai parar agora ou se vai subir 25 e esperar, eu acho que ele vai subir 25 e esperar, mas os juros para daqui 5, 10 anos me parecem que a nova realidade não é mais 0. A nova realidade talvez seja 4 nos Estados Unidos. Seja 3, seja 5, seja 2,5, mas com certeza acho que 0 não, passou esse bull market aí para as techs e com certeza para os juros também. Então a gente vai estar enfrentando uma transição, que é natural ter bastante incerteza, mas aqui para complementar vocês, se eu acho que vai ter uma crise sistêmica, eu acho que não. Eu acho que os bancos centrais vão tentar salvar quem tem os treasuries dos próprios bancos centrais, e o resto provavelmente tende a ter aí um pouco de falência e uma aglutinação, coisa que na década de 90, Brasilzão da massa aqui, é um belo exemplo. Então a gente tem o nosso sistema bancário hoje tão concentrado, não porque são gananciosos o Bradescão e o Itaú, por exemplo, não, porque a quebradeira foi enorme no final, se não me engano, na década de 90, e aí naturalmente o capitalismo foi lá e abraçou e concentrou. É isso que eu acho que vai acontecer no mundo. E eu acho que o Powell tem muita importância para fazer isso acontecer devagar. Então, para o Silicon Valley Bank, os correntistas lá, pularem devagar para o JP Morgan, ou para o Goldman Sachs, ou quem seja o outro grande ali, mas eu acho que vai haver essa aglutinação, uma boa porcentagem por ganância, e a outra porcentagem porque, de fato, o mundo está um pouco mais complexo, geopoliticamente está difícil. A gente olha para o ouro aí bombando pra caramba. Então, qual é o ativo do ano sem ter nenhuma sazonalidade? Finalizo minha primeira entrada longa aqui. Ouro. Continua sendo, tô dando risada. Mas sim, momento de bastante incerteza. Pessoal, vamos ver se vai ter vai ter uma resposta mais enérgica e tapinha nas costas, como foi em 2008, ou se dessa vez os líderes vão deixar um pouquinho o suor acontecer, e essa aglutinação me parece inevitável se for essa atitude. Bruno Mazzoni, agora a gente precisa passar pelo Dolfut e pelo Indifut nos seus pontos, mas só antes, um complemento à tua fala, passa por um urgente do painel Mover Pro, que toca na Alemanha. Nós vamos falar da Alemanha, que faz muito, eu não lembro de ter pago urgente relacionado à Alemanha ou a bolsas europeias. Hoje é o caso, vamos à informação. Bolsa de Frankfurt aprofunda a perda a 2,69%. O Stoxx Europe 600 cai 2,44%, é assim que nós estamos. Fotografia europeia. Deixa o Diego pegar o gancho e fazer uma atualização de Honda. Como é que anda a situação? Pois não, Diego? Vamos lá, primeiro pro índice DAX, que está caindo 2,88% aos 14.194 pontos, 794 pontos, melhor dizendo. O FTSE 100,
O UK 100 está caindo 2,34% agora, aos 7.448 pontos. O índice CAC da França está em queda de 3,16%, aos 6.916 pontos, enquanto o Stocks Europe 600 recua 2,28% a 439 pontos. Situação bem vermelha na Europa, Léo. 9h18. Outro urgente do painel Mover Pro é este aqui. Negociação de diversos bancos europeus é suspensa após quedas fortes. Nós estamos vendo, então, um acentuado viés baixista, no caso da Europa, e a negociação de vários bancos europeus suspensa. Rápido pitaco de Guilherme Cunha e Felipe Corleta. As questões vão começando a se avolumar aqui, a gente ainda devolve a palavra para o Bruno para falar tanto de Dolfut e de Indifut, até porque nós tivemos mudanças também da porta para dentro. Mas eu já sou obrigado a pagar um outro urgente no painel Mover Pro, este aqui, ó. BNP Paribas recua 11%, Société Générale despenca 12%. Nós estamos falando de dois grandes bancos que pela Europa estão recuando mais de 2 dígitos. Bom, gente, não é ser mensageiro do apocalipse, até porque falta muito para o apocalipse no sentido mais amplo. Mas nós estamos vendo um conjunto de evidências bastante preocupantes que vem da Europa, em especial plano, em cima do gancho Credit Suisse. Pois não? Horrível, né? Caos, pânico, todo mundo vendendo e isso, o medo que isso gera é que haja uma crise que se transpasse do mercado financeiro para a economia real. Se você tiver uma corrida bancária na Europa, fica muito feio. O que o Banco Central Europeu vai fazer? Né? Como que você resolve esse problema? Você vai falar de um euro, para onde vai o euro? Se o Banco Central Europeu afrouxar com a inflação correndo lá para cima, vai voltar para 90 centavos, vai alimentar ainda mais a inflação. Então é um quadro bem complicado aí que resultou dessa alta, algo inesperado, inclusive para mim não via isso chegando, acho que poucas pessoas viam ou conseguiam ver isso chegando. E agora nós estamos nesse momento em 50-50 para o Fed semana que vem, 45-55 na verdade, 45% de chance de manter os juros e não subir. Então, Fed semana que vem, quase no 50-50 agora, diante dessa crise aí dos mercados europeus. Isso vai, quando abrir o mercado americano, vai ter uma enxurrada de liquidez, provavelmente vendedora. Dia muito feio aí, quarta-feira negra de aniversário da Tesserrad, né? Pois é o contraponto. É o contraponto pra quem tá nos acompanhando. É a única parte boa do dia, bicho. Você que tava hoje é só dor, só complicado. Eu tô comprado, tá tudo ruim. Não, lembre-se, a Tesserad está fazendo 2 anos. Nos piores ou melhores momentos, estamos aqui. É isso, acho que parabéns aí pra toda a equipe da Tesserad. Estamos aí já desde o começo juntos. Uma grande satisfação. Boa, Coleta, satisfação nossa e de muita gente que passou por esse projeto, que segue nele e outras pessoas que virão. São 9h21, Guilherme Cunha, queremos ouvi-lo agora com o gancho da fotografia de momento. Vai ser mais gancho também pro Bruno Mazzoni organizar Dolfut e Indifut, embora hoje me pareça que o gráfico tá louco, porque tá bem irracional em alguns casos o que a gente tá vendo. A moeda americana agora tá avançando 0,8%, R$ 5,313. O Indifut está caindo 1,18% a 102.690 pontos. E a curva de juros tem, basicamente, a maioria dos contratos pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios em média. Eu digo irracional, só que isso é bastante relativo. Pode ser absolutamente racional se a coisa for piorando, tá até barato tudo do jeito que tá. E o oposto é verdadeiro. Pode ser aí sim irracional se houver uma suavização que nos permita revisitar essa foto e dizer, não, naquele momento estava distorsivo. Só a visão de conjunto vai nos dar essa classificação. Por hora, o que você está enxergando? E também com base nos urgentes que nós pagamos aqui, Gui. O trade é claro, né, Léo? Comprado em TC Rádio e short em bancões. Não tá fácil, não. E eu fico muito triste, né? Porque a gente não tava aqui em 2018, 2019... cantando bolas positivas aí, né? Então a gente basicamente fez cobertura pós-pandemia e naturalmente a gente pega um ciclo muito mais difícil, economicamente dizendo, para poder trazer conteúdo aí para os nossos ouvintes, né? Então, falando um pouco dos bancões brasileiros, uma hora chega, viu, pessoal? Então, como a gente falou, vai fazendo os testes, cada hora a gente flagra um grande banco de algum país sendo uma contabilidade bem negativa. Aqui nós já sofremos forte com os balanços
com os altos PDDs, eu não vejo que vai haver algo de vendas mais intensificadas nos bancos brasileiros, mas cai. Tá, então aquele sonho brasileiro dos bancões estarem crescendo rotineiramente 15, 20% por ano mais dividendos, parou também em 2019. Né? Então teve uma recuperação rápida pós-pandemia, mas a consequência de todo o crédito estabelecido e também esses endividados terem virado inadimplentes gera aí uma preocupação adicional para o restante do ano de 2023. Então é um ano para acumular esse setor financeiro bancário para poder, na retomada de um ciclo mais positivo, ganhar bastante dinheiro. Mas o curto prazo também eu vejo que vai respingar aqui nos bancos brasileiros, sim. Intensificação menor para aqueles que já apanharam mais, lá um Bradescão da Mas, mas todo mundo vai acabar tendo aí uma pimentinha desse cenário de recessão e uma movimentação cutucada dentro do sistema financeiro bancário. Léo, é bem preocupante. Olha que o pai gosta, né, de trazer uma movimentação mais otimista e com pé de risco, mas quando dá, né? atinge o sistema financeiro bancário, que é o coração, né, de uma movimentação de recessão econômica, a gente precisa ficar cada vez mais alerta. Bruno, eu preciso te liberar, e aí nós vamos fazer diferente hoje, vamos fazer um compilado. Preciso que você passe por Dolfoot e Indifoot, você já emenda com as commodities e o gráfico americano na ordem que você julgar mais apropriada. Vamos no pique, porque 9h30 tem bateria de dados americanos, programa intenso, e a gente volta a se encontrar no mercado à vista. Diga lá, espaço é seu. Vamos lá, Léo. Então, rapidão, passar para o dólar, índice, e aí acho que já encara o norte-americano, os gráficos gringos aí. Pessoal, dólar com abertura em gap 5,296 é o único suporte. Depois a gente tem 5,265,5. 5,318 é um coringão. Então, se romper, de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. Nesse momento, com a abertura, deixou ele no neutro, não tomaria decisão em cima dele. Agora para cima, 5,352, 5,368. 5,375,5 e terminamos com 5,399, Léo. O Ibovespa, acho que é legal falar de ciclo, então olhar para o ciclo econômico. Pessoal, o último grande ciclo difícil que nós tivemos ali começou em 2010. Olhem para esse gráfico mensal do índice Ibovespa, vejam quanto ele caiu ali de 2010 até 2016 em relação à crise de 2008. Acho que a gente pode traçar um paralelo em relação à crise de 2020, pode ser um bom insight para você. Olhando para os pontinhos com essa abertura, o meu ponto mais forte é a máxima do dia, 102,915, é suporte ali, eu teria como suporte, né? Precisa fechar o mês de março abaixo para começar a considerar ele como resistência. Então abriu em suporte, pessoal, mas o dia é ruim. Qual que é o destino aqui? 102, 165, 101, 640, pouco, fraco, tá? O forte está em 101, 180. Tá? Para cima seria bacana a gente testar, ou tentar testar aqui o 103,295, e eu finalizo aí com 103,790 para o dia de hoje, Léo. Indo para a gringa, a gente, por essa incerteza, pessoal, o DXY neutro, não é o DXY que vai se movimentar, é petróleo cair e ouro voar. O DXY em algum momento pós-Fed vai começar a andar, então o DXY quieto, ainda muito dentro da oscilação de fevereiro. Quando a gente vai para a curva de juros americana, essa sim tomou uma pancada ontem, hoje deve estabilizar e se mover pós-Fed, tá? Tanto o DXY como o Treasury americano, o yield americano deve se mover pós-Fed. Ouro voando, todo mundo correndo atrás de ouro. Então o ouro acho que é o único trade não sazonal, né, que a gente vai ter no ano, o resto muito sazonal, tá? Então ouro subindo pra caramba. Isso quer dizer que recessão está sendo a primeira pauta, como o Corleta falou. É muito mais importante preservar o sistema financeiro do que combater uma inflação nesse momento. Então, enquanto esse for o cenário, ouro para cima, tá? E as outras variáveis todas perplexas aí com o movimento. O S&P vende e deve continuar essa venda, ou pelo menos estabilizar entre 3.800, 3.700 ao 3.924. Acho difícil o S&P sobreviver acima dos 4.000, a não ser que alguém tenha uma bala de prata, como no Brasil, em 2008, por exemplo, foi o BNDES. O petróleo, pessoal, queda. Esse ouro para cima, petróleo queda, não é natural de se ver, mas a gente tem isso em mente. Mesmo com o DXY não andando à espera do Fed, o petróleo está precificando recessão. Então, petróleo para baixo. E eu termino aqui a minha entrada com o minério abrindo em gap de alta. Acho que por dados da madruga chineses, né? Então a gente vai ter que se abraçar ao país asiático, torcer ali para ele ser um motorzinho, para pelo menos deixar o nosso Ibovespa parecido com o cenário de 2010 a 2014. Uma lateralização que nós já estamos fazendo. Mas minério é o único, assim como o ouro, mandando bala. Abriu em gap para cima, agora está caindo pós-gap, mas ainda assim resiliente, Léo.
Obrigado ao Bruno Mazzoni, agradeço pela síntese. Brunão, você, claro, vai se aprofundar na nossa cobertura e nas movimentações europeias, no setor financeiro do velho continente. Certamente nós vamos aprofundar isso no mercado à vista e medir, como o Guilherme Cunha já antecipou, que tipo de impacto isso pode trazer para os nossos bancos aqui. Bruno, obrigado. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.